O assunto agora é Banco Master. O banqueiro Daniel Vorcaro deve depor na CPMI do INSS no final do mês. E sobre a expectativa para esse depoimento de Vorcaro, eu converso agora com o deputado federal Duarte Júnior. Deputado, muito obrigada por essa presença aqui nessa segunda-feira de carnaval, porque eu sei que o senhor não parou de trabalhar, então obrigada por estar conosco. Já começo te perguntando, né? O senhor é vice-presidente da CPMI. Qual que é a expectativa? O que a gente pode esperar dessas declarações de Daniel Vorcaro, considerando que ele pode até ficar em silêncio, é uma opção para ele. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. É um prazer falar com todos vocês. E o que a gente espera é que ele responda, que ele esclareça, que ele traga informações sobre esses fatos. Vale lembrar que quando alguém é convocado ou convidado para comparecer numa CPMI, ali ele tem a oportunidade não só de responder os questionamentos, mas tem a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, até pela visibilidade. A diferença de um depoimento que ele dá ali no corpo de um processo de investigação da Polícia Federal, por exemplo, não tem a visibilidade e o alcance de um depoimento dentro de uma CPMI, de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, o que a gente espera é que ele passe as informações necessárias até em prol da sua defesa, que tire as dúvidas de todo o povo brasileiro, se tem relação da atuação dele enquanto presidente do Banco Master com influência junto ao Poder Judiciário, se foi utilizado algum recurso público, se tem algum tipo de influência de acesso a informações privilegiadas dentro do INSS. São questões como essa fundamentais que ele vai ter a oportunidade de responder agora, logo após o Carnaval, na CPMI do INSS. Deputado, deixa eu chamar Pedro Venceslau, nosso analista, para participar dessa nossa entrevista. Pedro. Deputado, a expectativa dessa oitiva do Vorcaro na CPMI é que ela seja mais técnica, falando das questões envolvendo o banco, dos contratos, ou ela pode ser mais política e questionar, por exemplo, a relação dele com o ministro Dias Toffoli? O nome Dias Toffoli deve aparecer nessa passagem do Vorcaro pela CPMI ou ele deve ser preservado? Olha, Pedro, é claro que quando se trata de uma CPMI, uma casa política, o Congresso Nacional, que tem deputados e senadores que fazem parte de partidos políticos, é inevitável que exista uma influência política. Mas eu espero, enquanto vice-presidente, que os membros atuem, sobretudo, com interesse técnico em prol do interesse público das pessoas. Até porque quando a gente fala de corrupção, de fraude do INSS, não é uma fraude específica de um governo. Não é uma fraude que ocorreu apenas no governo do PT, mas é uma fraude, um grupo criminoso que vem se perpetuando desde o governo Michel Temer, após a reforma trabalhista, a aprovação da reforma trabalhista, com o fim do desconto sindical, passou-se a realizar o desconto associativo, passando por todo o governo Temer, todo o governo Bolsonaro e perpetuando até o governo atual, o governo do atual presidente Lula. Então, não é um problema da direita ou esquerda, é um problema de país que a gente tem que se unir e combater essa corrupção. É óbvio que os questionamentos sobre a participação do ministro Supremo Toffoli são inegáveis. É claro que haverá esse questionamento até em razão do vazamento da reunião entre os ministros. Então, é um fato que nós precisamos questionar e o Vorcaro vai ter oportunidade de responder. Esperamos que ele responda. Ele tem um direito constitucional de permanecer calado. Quando a gente trata de um processo jurídico, o silêncio não é a confissão de culpa, mas é claro que ali no momento em que se faz o questionamento e ele tem a oportunidade de responder, ele prefere ficar calado para não se autoincriminar. Ali a gente percebe que há, sim, a tentativa de esconder um fato que acabará incriminando. Deputado, a gente sabe que esse depoimento ele vai acontecer no âmbito da CPMI do INSS, ou seja, esses assuntos acabaram se encontrando, mas há uma resistência tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, especialmente em suas cúpulas, de fato, abrir uma CPI ou uma CPMI específica do Banco Master. E a gente sabe que não há resistência apenas da cúpula, das cúpulas das duas casas, como também de muitos colegas do senhor, parlamentares, deputados, senadores. Como o senhor avalia essa resistência de parlamentares? Olha, é um raciocínio óbvio aqui. Retirar os documentos de dentro da CPMI,
Nós quebramos no final do mês de dezembro todo o sigilo do Daniel Worcaro. Os documentos chegaram até a CPMI e imediatamente após o Supremo tirou os documentos da CPMI. Ou seja, a quem interessa essa decisão? Da mesma forma, evitar que uma CPI que investigue especialmente a fraude do Banco Master, o crime realizado ali no escopo do Banco Master, a quem interessa? Ao interesse público não interessa. Quem estão tentando blindar? Então, é claro que eu sou totalmente favorável à abertura de uma CPI ou uma CPMI específica para investigar a questão do Banco Master, mas a CPMI do INSS ela vem como uma alternativa extremamente viável para que, se demorar a abrir ou se não abrir uma CPI específica para investigar a questão do Banco Master, para que a gente possa investigar dentro da CPMI do INSS. Até porque dentro do plano de trabalho aprovado por unanimidade na CPMI do INSS, tem ali a segunda fase, a previsão de que a segunda fase vai investigar as fraudes envolvendo instituições financeiras. Então, já há a previsão de que agora, no mês de fevereiro, março, a gente avança na investigação dos empréstimos consignados. E aí, claro, que atinge também a fraude realizada pelo Banco Master. Então, nós esperamos que essas articulações políticas, ainda mais por se tratar de um ano eleitoral, que busque defender o interesse público, o interesse dos aposentados, pensionistas, dos consumidores brasileiros que foram lesados, que foram roubados, e não o interesse de meia dúzia de articuladores, de meia dúzia de partidos políticos que se beneficiaram do roubo de milhares de pessoas que tanto precisam da atuação do poder público. Pedro. Deputado, o senhor acha que é o caso de convocar ou de chamar o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, para um depoimento na CPMI do INSS? Olha, Pedro, eu acredito que quem não deve, não tem o que temer. Seja o filho do presidente Lula, seja algum parente relacionado ao ex-presidente Bolsonaro, o importante é que essa convocação tenha pertinência temática. A gente está tentando prorrogar a CPMI do INSS por pelo menos mais 60 dias. Não está fácil, ainda mais depois desse escândalo do Banco Master envolvendo o ministro do Supremo. A gente está tentando essa prorrogação, até porque precisa ser ouvido dezenas, centenas de outras pessoas. A gente precisa dar o tempo necessário para que, por exemplo, essa oitiva do Daniel Worcaro, a gente precisa ouvir o Daniel Worcaro, mas a gente precisa que o André Mendonça, que o Supremo libere a documentação para que a gente possa estudar a quebra do sigilo e fazer questionamentos pertinentes, questionamentos técnicos. Vou dar um grande exemplo. O deputado estadual Edson Araújo, do estado do Maranhão, que ocupava a função de vice-presidente da Federação da Pesca. Tão somente após quebrarmos o sigilo do deputado estadual Edson Araújo, é que nós descobrimos que, além dos 5 milhões de reais que caíram da conta da federação, após descontos da conta dos aposentados, caíram na conta pessoal dele, muito além desses 5 milhões de reais, só no ano passado, em 6 meses, caiu mais de 18,5 milhões de reais. Só no ano de 2024, só no mês de junho, foi depositado na conta pessoal dele mais de 54,9 milhões de reais. Então, eu sou totalmente a favor que todos aqueles que têm envolvimento direto e indireto, aí no caso do filho do presidente Lula, existem informações da Polícia Federal de que ele viajou com Antônio Antunes, que é o careca do INSS, que está há meses preso pela Polícia Federal, exatamente por ser um grande articulador desse esquema do INSS, viajou para Portugal num avião na primeira classe. Então, existem algumas relações que a pessoa deve se explicar. O próprio presidente da República, após ser questionado, disse que o filho dele tem muito a esclarecer, muito a falar sobre esses fatos e que ele é favorável a esse esclarecimento. Então, se o próprio presidente assim pensa, quem sou eu para pensar o contrário? Aqui meu compromisso não é com a direita nem com a esquerda, meu compromisso é quem me fez chegar até aqui e me tornar deputado federal, vice-presidente da CPMI do INSS. É com as pessoas, é com o interesse público e não importa se é filho de presidente ou se é filho de algum operário. Se cometeu crime, tem que ser punido com todo o rigor previsto em lei. Vou aproveitar a pergunta do Pedro só para entender. Quer dizer, o senhor é vice-presidente da CPMI do INSS e disse, olha, o nome do filho do presidente Lula apareceu aí como se ele tivesse supostamente viajado de primeira classe juntamente com o careca do INSS para ir a Portugal. O próprio presidente Lula disse que se for necessário é para investigar, não é para poupar ninguém, ele mesmo apoia. Por que então que esse pedido ou essa convocação, né, esse convite ou essa convocação acaba não sendo aprovado na CPMI?
Infelizmente, Débora, ali quem acompanha de perto a CPMI, eu tenho certeza que tu sabe essa resposta, mas faz essa pergunta que é extremamente importante para que as pessoas possam entender. Se percebe que a CPMI ela é dividida em 3 grupos. Um grupo que está lá para defender, mesmo estando errado, os erros da esquerda. Um grupo que está ali para defender, mesmo havendo erros na direita. Existe um grupo pequeno, que é a minoria, que está ali para fazer aquilo que precisa ser feito. Se tiver que punir alguém filiado a algum partido de direita ou esquerda, vai ser punido. E, infelizmente, esses grupos que defendem e tentam tampar o sol com a peneira, defendem os erros que não têm qualquer tipo de justificativa, são esses grupos responsáveis por blindar essas convocações. O presidente, o senador Carlos Viana, em conversa comigo, o relator, falou que nas próximas semanas ele deve reapresentar esse requerimento de convocação do filho do presidente Lula, assim como outros requerimentos. E a nossa expectativa é que, na apresentação desses requerimentos, sendo apresentada a justificativa, a fundamentação técnica, a importância de ouvir esses sujeitos, nós esperamos que essas convocações sejam aprovadas. É importante a aprovação desses requerimentos de convocação, de convite, para que nós consigamos fechar esse ciclo de corrupção, desse esquema que, na minha opinião, é um esquema brutal de corrupção que vem se passando por vários governos dentro do INSS, que fez com que pessoas extremamente poderosas se utilizassem do seu poder como deputados, como senadores, como membros do Poder Judiciário, para utilizar essa influência para roubar pessoas que vivem em estado de extrema vulnerabilidade. A gente está falando de idosos, de aposentados, de pensionistas, de pessoas com deficiência que recebem um salário mínimo, recebem um BPC. São essas pessoas que foram roubadas. Então, é um crime extremamente nocivo, é um crime extremamente perverso, porque visou tirar de quem quase nada tem. Por isso que a gente não pode ficar blindando, não pode ficar tentando proteger aqueles que em algum momento apresentam expectativa de terem roubado, de terem desvirtuado o cumprimento da legislação brasileira. Deputado, quero te agradecer imensamente. Nós conversamos com o deputado federal Duarte Júnior, que é vice-presidente da CPMI do INSS. E no fim do mês, depois do carnaval, haverá então uma oitiva importante com Daniel Worcaro nessa CPMI. Muito obrigada por estar aqui conosco e a gente vai seguir na cobertura desse assunto. Obrigada, deputado. Eu que agradeço a ti, Débora, Pedro, a todos aqui da CNN. E a CPMI do INSS já retorna já na segunda-feira, dia 23, com as oitivas, e há já a previsão de que nessa semana, dia 23, o Daniel Worcaro possa ser ouvido pela CPMI.